Você está lá no seu consultório e recebe uma paciente idosa que chega para você com a queixa de dispneia aos esforços. No final das contas, você começa a pensar que ela tem uma insuficiência cardíaca. Pois é, insuficiência cardíaca é uma doença muito comum na população idosa, mas você sabe como diagnosticar bem? Você sabe como diagnosticar uma insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada? Como manejar esse seu paciente idoso? Pois é, o tema da vez agora aqui no nosso podcast é insuficiência cardíaca no idoso. Esse tema é o tema da vez aqui no nosso episódio. Roda a vinheta! Fala galera, mais um episódio aqui na área e como eu disse antes da vinheta, a gente vai falar sobre um tema muito comum. Estou já esperando que Rafa vai dizer que é o melhor, o mais importante podcast, mas de fato é um podcast importante para você que atua, que atende pessoas idosas. Provavelmente você se depara, vira e mexe, com idosos que chegam com insuficiência cardíaca. Rafa, tema importantíssimo, né? Rapaz, eu vou dizer a você, Daniel, é certamente um dos mais importantes que a gente tem, pelo menos no consultório. A turma nem acredita mais Mas em é tu, verdade, Rafa. Quando é verdade. tu começa a dizer isso aí lá vem ele com Olha, esse pelo menos no consultório dessa nossa convidada aqui, certamente vai ser um dos temas mais importantes de todos. Hoje a gente está recebendo aqui nossa querida colega, doutora Júlia Nóbrega, cardiogeriatra, e ela tem no currículo uma das particularidades mais importantes. Ela foi minha colega de turma. Ela coloca isso no currículo. Julinha, muito bem-vinda. Pode se apresentar aí para o pessoal. Sou Júlia, obrigada pelo convite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. E vamos conversar um pouquinho de um dos temas mais frequentes, tanto para o clínico, para o cardio, para o cardiogeriatra. Acho que todo mundo aqui já viu muito paciente com esse perfil. Como foi a tua formação, Julinha? Tu fosse para onde? Eu fiz federal com você. Sim. E aí, passei 7 anos em São Paulo, fiz clínica na USP, cardiologia no INCOR na USP e cardiogeriatria, uma pós-graduação lá também. Que massa. Maravilha, maravilha. Show. Currículo topado. Mais importante ainda porque foi colega de turma de Eu Rafa, disse, né? começa no currículo. Antes de medicina, ela bota isso. Ô, Júlia, Visionário, ele já fazia isso nas aulas, assim, a gente só não tinha câmera pra gravar, mas ele fazia tudo isso, assim, ele já era esse palhaço? Já era? Terceiro, quarto período, Já dava assim. dava show. Eu lembro até hoje uma apresentação, tu fingindo que tava procurando alguma coisa no foi? livro. Tu lembra dessa? Eu lembro. Era, tô atendendo aqui o paciente. Ai, meu Deus. Olhando no livro. Eu tenho essa gravação, depois eu vou postar. Mas, Júlia, tema muito importante, tema raiz aqui para o geriatra, para quem é médico da atenção primária, o clínico que atende ali o idoso, porque é uma situação corriqueira, né? A gente se deparar com pacientes com insuficiência cardíaca, muito prevalente, né? Nos nossos consultórios, no seu nem se compara, né? Isso. É realmente se lembrar assim de cabeça, os meus últimos pacientes, pelo menos um por dia, é com insuficiência cardíaca. E acho que se ele tá vendo pouco, tá deixando passar alguma coisa, porque é realmente muito frequente, em qualquer que seja a especialidade. Que frase maravilhosa você disse. Se você tá vendo pouco, é porque você tá deixando passar. Se você passar. está diagnosticando pouco, tenha certeza, passa muito na sua frente que você não dá esse diagnóstico, não rotula, não classifica como insuficiência cardíaca. E o castigo disso é alto, porque a mortalidade de uma insuficiência cardíaca é alta e as consequências delas também são altas, né? A partir do momento que você tem IC, você vai ter muito mais consequências de outros problemas de saúde, né? Isso, é um paciente que, tanto do ponto de vista de saúde pública, é um paciente importante, com internações muito prolongadas, internações frequentes e motivo de reinternações. Assim, acho que a angústia da gente que trabalha com idoso é tentar manter o paciente com menos internações, menos descompensações, quando a gente está lidando com insuficiência cardíaca. Exato. Pois é, a história natural desses pacientes com insuficiência cardíaca, né, quando a gente não trata adequadamente, quando a gente não faz as medidas corretas para prevenir exacerbações, descompensações, é o paciente que toda vez que agudiza, que exacerba, que descompensa, que interna, ele desce um degrau. Isso. Desce um degrau no patamar funcional, no patamar de qualidade de vida e a gente vai vendo o paciente se deteriorar, né? E é o paciente que, quando sai, tem uma chance grande de voltar a curto prazo. Então, mesmo que você faça um excelente trabalho, é um paciente que reinterna a curto prazo. Então, é um paciente que demanda mais reavaliação. Eu brinco dizendo que meu ambulatório lá no servidor é muito cheio, porque é um hospital dia. Eu não tenho como não ver um paciente conhecer muito rápido. Então, eles têm uma porta de entrada mais livre para reavaliações frequentes. É um paciente que você está muito junto da gente, né?
muito junto. Tá. A gente vai, daqui a pouquinho, né, falar sobre classificação de insuficiência cardíaca, o que é que, do ponto de vista prático, a gente precisa saber, e boa parte do que a gente vai conversar hoje aqui são as nuances do tratamento da insuficiência cardíaca. Né? A gente anotou aqui várias dúvidas, né, Rafa, para a gente tirar com Júlia, mas antes de a gente falar de classificação, é importante a gente falar aqui sobre como o paciente com insuficiência cardíaca vai chegar para a gente, porque eles não vão chegar com o diagnóstico escrito na testa, eu tenho insuficiência cardíaca. Você precisa estar com o faro aguçado para pensar em insuficiência cardíaca. Como é que esse paciente chega para a gente, Júlia? Eu gosto de lembrar, assim, dos pacientes que eles não vão chegar dizendo tudo do livro. Então, chamar a atenção, principalmente um paciente idoso, muita intolerância. Eu tenho uma paciente que foi muito engraçada. Essa semana ela me disse isso: doutora, eu vim porque meu nariz estava entupido. E era uma baita insuficiência cardíaca descompensada. Eu cheguei já no quinto dia. Né? Quarto, quinto dia. Eu disse: como assim? A senhora veio pelo nariz entupido? Sem respirar. Mas sem respirar como? Então, a paciente vinha há 3 meses. Ela não veio há 3 dias com o nariz entupido. E não era uma síndrome respiratória alta, né? Então, vamos tratar essa rinite com carvedilol. Ela chegou assim, com derrame pleural bem extenso. Só que quando você vai puxando, não, é porque ela é muito ansiosa, doutora, ela reclama de tudo, principalmente mulher idosa, tem, às vezes, algum quadro de ansiedade e todo mundo fica julgando que a sintomatologia vem disso. Então, ela é muito ansiosa, essa falta de ar dela é disso. E a paciente vinha há 3 meses, cansando, uma batedeira no peito, uma agonia. E aí, isso chamou mais atenção quando a gente vai buscando, né, eu sou a médica do terceiro dia seguinte, e eu chamo isso a atenção, assim, não tá tolerando, é da idade, não tô tolerando andar muito na rampa, é porque eu já tô mais velha, né? Então, intolerância aos esforços, agonia, cansando, tendo que parar para respirar, a gente tem que reforçar que a clínica e a história do paciente tem muito valor, né? Não são só exames. Eu tenho pacientes que os exames podem estar até normais e estão francamente descompensados. Então, eu chamo a atenção muito na clínica e é uma síndrome cardiológica muito rica nisso, né? Então, de sintomatologia, de exame físico, é o paciente que eu gosto de pegar antes de dar minha opinião. Tipo, não, deixa eu ver como esse paciente está, deixa eu tocar, deixa eu examinar, deixa eu entender a história dele, né? E no paciente idoso vão ser frases que você não está habituado a escutar nem nos livros, nem nos pacientes mais jovens. Uma torneirinha gelada, um fôlego mais puxado. Torneirinha gelada tu tem? Não tem não. Eu só tô dizendo que tu vai bater. Bati aqui. Uma coisa que muitas vezes se confunde é uma fadiga. Isso. Uma fadiga inespecífica, né? Uma fadiga zonzeira na cabeça. Tonteira, uma certa sonolência. E essa história que você colocou bem, Júlia, de que o paciente e a família atrasam a busca à atenção médica porque acham que o idoso está mais parado, está mais quieto, porque é da idade. Porque é da idade. Está tão frágilzinho, né? É normal, né? Não, normal é 95 anos, está começando a fazer musculação todo dia. Isso é normal. Fora disso, não, eu sou otimista. Que negócio é normal, ele fica deitado em casa, faz nada. Não, isso não é normal, tá ruim. Para mim, eu quero 105 anos dando salto todo. Agora, tem acontecendo alguma coisa, a gente tem que ficar atento. Né? E essas coisas que você falou são muito boas, pra gente ficar remedado. Às vezes não vai estar inchado, né? Porque a gente acha, não, o paciente não está inchado, a perna está sequinha. Nem sempre isso quer dizer que ele não está descompensado. Pode estar desidratado também com isso. Olha, e não espere. Isso aí são sinais de insuficiência cardíaca congestiva, né? De VD. Muitas vezes o paciente vai passar anos até chegar nesse estágio, né? Você não quer que você demore a dar o diagnóstico até essa fase, né? Isso. Os primeiros sintomas são ali, desses que você disse, uma fadiga, uma dispneia aos esforços, menos tolerância a subir uma escada. Acordando à noite do nada, eu tenho uns pacientes que fazem, eu acordo agoniada à noite. Não vai dizer de livro, dispneia paroxística noturna. Eu vou... Doutor, olha, eu tenho acordado com dispneia paroxística noturna, viu? Ele não vai dizer. Topneia, doutor. Né? Meu sono é agoniado, tem hora que eu preciso acordar e me levantar. Eu respiro um pouquinho e vai passando, doutora. É muito bom. Certo, beleza. Então, é importante a gente estar atento a esses sinais, sintomas. E volto a dizer, fadiga, pessoal. Fadiga pode ser tudo, inclusive nada. Né? Até eu já coloquei um geripio sobre as principais causas de fadiga. E insuficiência cardíaca, doenças crônicas em geral, DPOC, pode se apresentar com fadiga. É importante a gente colocar isso no nosso radar. E no exame físico, tem uma coisa que chama a atenção ali da gente, é que muitos pacientes idosos podem ter
no exame físico aquele estertor fino basal fisiológico do idoso. Isso às vezes confunde também para pensar que é congestão e não é congestão, mas existem várias outras nuances aí no exame clínico, né, do idoso. Isso. Eu me lembro de uma preceptora minha, uns anos atrás, ela dizia: todo idoso crepita. Ela dizia outra palavra que não era idoso, mas eu não vou falar aqui ao vivo. Todo idoso crepita. E nem velho crepita. Né? E nem todo IC crepita. Ainda tem Nem essa. todo Todo IC. idoso Boa. crepita e nem todo IC crepita. Então, assim, a sensibilidade, especificidade das coisas do exame físico não são tão boas, mas quando a gente vai juntando elas, o paciente vai dando dica. Então, às vezes, eu vou ver um paciente, doutor, eu tenho um paciente, mas ele tá sequinho. Eu disse, tá sequinho. Olha o pescoço dele, tá sequinho, nem tá estertorando. E aí, assim, a gente usa muito o parâmetro de esquerda e direita, que é uma forma simples até de raciocinar, de não estar decorando, o que é que eu vou procurar no EC? Então, os sinais de congestão esquerda, para onde a água vai, né? Quando acumula, quando engarrafa. Então, a gente vai ver a parte pulmonar, intolerância aos esforços, tudo. Mas lembra que eu tenho, como passar e progressão da doença, sinais direitos que me ajudam. Então, eu sempre digo, você olhou o pescoço do paciente, olhou a turgência jugular, eu chego, o paciente está com a turgência enorme, mas o pulmão É um cano de PVC. O pulmão não tem nem a crepitação. Eu disse, você viu que vai até o brinco, e aí... Só que o pulmão limpinho, sem crepitar, às vezes até sem o que a gente esperaria. Então, nem sempre eu vou ver em membro inferior, mas às vezes o pescoço é um local que eu digo para olhar sempre, que ajuda. O Drácula também gosta muito. Um refluxo hepatojugular, né? Ajuda. A gente esquece de atentar para esses sinais. Né? Um pulso, às vezes, um pulso mais filiforme. Né? Isso. E tem alguns sinais, assim, eu tenho lembrar, quando o paciente já tem o diagnóstico, às vezes a gente vai prestando atenção em algumas nuances da descompensação. Então, por exemplo, lembrar sintoma gastrointestinal, principalmente no paciente idoso, às vezes o paciente pode ficar ou com mais diarreia, ou mais constipado, empachado. Eu tenho um paciente que soluça e fica empachado quando está perto de descompensar, Olha certo? Só. Então, e o paciente se conhece, ele diz, doutora, eu tô com aquele negócio daquela vez que eu tive que ir para o hospital. Então, eu tento educar meus pacientes a irem percebendo quando eles estão tanque cheio ou não. Aumentar a furosemida para esse empachamento. Né? Mais ou menos isso. Às vezes eu tenho que aumentar com a diarreia. 20 de Luftal e um comprimido de E furosemida. aí você tocou até num ponto que ainda da anamnese, né, da apresentação clínica, às vezes é hiporexia, né? Redução do apetite. Exatamente. É uma manifestação inespecífica de doenças crônicas como a insuficiência cardíaca, né? Quantas vezes a gente está ali vendo aquele paciente que ele não está demasiado, mas ele vem perdendo peso porque ele está ali em hipercatabolismo, né, citocinas circulando. Que leva muito à sarcopenia. Sim. É extremamente... O que só faz um feedback negativo com toda a situação. Então, ele fica sarcopênico por causa da insuficiência cardíaca, gera menos ingesta, e daí você tem a síndrome toda deflagrada. Né? Isso. E essa parte inflamatória, assim, chama muita atenção, porque às vezes o acompanhante vai dizer, doutor, ele está dormindo mais. Então, não quer nem almoçar, e às vezes quando ele vai melhorando, até do diurético, tudo, no outro dia no hospital tá comendo, eu disse, a comida do hospital tá boa sim, porque começou a comer, a congestão melhorando, e às vezes quando é baixo débito também, que aí são sintomas um pouquinho diferentes que a gente tem que prestar atenção. Maravilha, maravilha. Então, e aí a gente falou aí da apresentação clínica, né? Causas de insuficiência cardíaca no idoso, é importante a gente falar aqui de algumas nuances que diferem um pouco do paciente mais jovem, né? Acho que as grandes campeãs de causadoras de insuficiência cardíaca hipertensão e doença coronariana, né? Acho que não foge muito disso no idoso comparado com o adulto jovem, né? Mas tem mais causas. Mas tem mais causas que a gente precisa lembrar. Isso. E aí, apesar da epidemiologia ser uma parte chata, tudo, eu digo assim, olha quem está entrando no seu consultório. Uma coisa é Rafael chega para mim dizendo que está com fadiga ou cansado, ou eu vou dizer que dormiu mal. Outra coisa é um paciente que chega cheio de comorbidade, uma mulher idosa, já tem fibrilação atrial ou alguma outra comorbidade, então eu vou olhar com outros olhos. Em relação ao paciente hipertenso ou com doença coronariana, muda um pouquinho a faixa etária, mas ainda fica no bolo do idoso. Assim, eu já pego pacientes acima de 70, 75, 80, eu já vou ter menos os coronarianos e começo a ter aí o bolo que a gente chama da ICFEP, que é a nossa queridinha na geriatria. A gente vai falar muito de ICFEP aqui, porque tá um diagnóstico que passa batido por muita gente, ICFEP, né? Lembrar também de etiologias um pouco mais típicas do idoso, que a gente não vê tanto assim no adulto jovem,
né? Além de hipertensão e doença coronariana, a gente tem aí no idoso algumas coisas, como, por exemplo, valvopatia, né? Estenose aórtica degenerativa, né? Isso. E amiloidose, que a gente tem que estar atento, principalmente naquele idoso muito idoso, né, Júlia? Taquiarritmias também. Isso. E assim, a IC tem uma coisa boa para o cardiologista que gosta de exame físico, né? Principalmente valvopatia, estenose aórtica, que o nosso esteto mostra muito valor. A gente, às vezes, principalmente quem está acostumado a ver muito estenose aórtica, o ecocardiograma, às vezes, da estenose aórtica pode ser desafiador até para quem tem muita experiência. E, às vezes, a gente persegue o diagnóstico mesmo da estenose aórtica baseado no que a gente está escutando. Não está batendo. Minha ausculta era importante, isso aqui, o eco não está fidedigno. Mesma coisa com as insuficiências mitrais, que às vezes a gente tem muito na ICFEP, aquela congestão que não melhora, um soprão de uma insuficiência mitral secundária, vai para o eco, não é tanto. Por que isso? Porque assim, isso vai direcionar até outras opções terapêuticas. De alguns diagnósticos diferenciais, eu colocaria aí no bolo também, principalmente paciente idoso, que vem com muita bagagem, dos pacientes oncológicos, que quando a gente vai ver, tratou há 15, 20 anos atrás, fizeram alguns tratamentos, principalmente câncer de mama, que a gente pode ter, os pacientes com câncer de próstata, que eu vou ter um perfil cardiometabólico um pouquinho diferente, que abre um pouquinho a cabeça para as novidades. E a amiloidose também, que é a queridinha dos últimos anos, depois. Pois é, a amiloidose, a gente tem que ficar muito atento, pessoal, porque quantas vezes, naquele idoso, quem é o perfil de pacientes que você pensaria aí em amiloidose como causa de ciência cardíaca, Júlio? Diz aí para o pessoal. Pronto. A amiloidose, junto com a insuficiência cardíaca, a gente tem visto que, assim, também se está vendo pouco é porque está deixando passar. Então, ultimamente, nos últimos anos, quando a gente teve um diagnóstico menos invasivo, a gente começou a ver que é muito mais frequente do que a gente imaginava. Em nonagenário, pode chegar até 20% dos pacientes com fração de ejeção preservada. Então, algumas coisas que podem chamar a atenção, aquele paciente que não é hipertenso, e você pega um eco que é de um hipertenso. Então, um paciente com hipertrofia, um septo grande, hipertrofia, e o paciente é hipertenso. Não, doutora, minha pressão, inclusive, é mais para baixa. Ou então, uma dica que eu gosto, que algumas vezes, assim, foi coincidência, mas uma coincidência com evidência. Síndrome do túnel do carpo, ela aparece geralmente 10 anos antes do paciente com amiloidose, principalmente em homem. Vez ou outra, quando eu pego um ecocardiograma mais hipertrofiado, aí a gente vai atrás dos sintomas, faz, tem formigamento nas mãos? Eu já operei, doutora, aquele negócio aqui. E é uma dica que aparece 10 anos antes da cardiopatia. Então, e tudo isso na história clínica. Então, é uma síndrome que tem sua beleza por ter, a gente até agora, assim, conseguiu dar um monte de dica sem pedir exame ainda. Nem chegamos na parte dos exames. E aí, por exemplo, uma dica que eu gosto muito disso que você colocou aí, um paciente que tem hipertrofia, uma hipertrofia ventricular esquerda, mas que não tem estenose aórtica, não tem hipertensão, não tem uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, não tem uma pós-carga aumentada, está com hipertrofia, você faz um eletro com baixa voltagem ou com voltagem normal, que você esperaria ali sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo no eletro. Opa, fique atento, principalmente se for um idoso, muito idoso, de amiloidose. Né? Isso. Às vezes, uma dica que eu dou também é o paciente, aquele idoso bem magro, bem sarcopênico, que você esperaria voltagens bem grandes no eletro e não tem. Então, ou ali tem um derrame, ou tem alguma coisa de depósito que está dificultando essa voltagem a realmente aparecer, que é uma dica boa de avaliação da amiloidose. Outra coisa que chama muita atenção, que também leva à causa de IC, é sobrecarga pulmonar. A gente vai ter aquele paciente, e nossos pacientes idosos hoje são da época que fumavam muito, né? E hoje estão vendo as consequências disso, DPLC e fibrose pulmonar, diversas causas. Isso faz uma sobrecarga pulmonar e o coração sente, e você também vai ter esse e é uma insuficiência cardíaca difícil de tratar quando é só a direita secundária, a parte pulmonar, ela dá um trabalhinho a mais. Exato. Mas aí também andam juntos as comorbidades, às vezes tem você falou das arritmias, é muito comum a gente ter algum ataque cardiomiopatia, ou então a sintomatologia piorar e acabar aparecendo por conta de uma fibrilação atrial que vinha passando batido. Na época que eu fazia prova de residência, eu me lembro que eu decorei que taquicardiomiopatia era a 5ª causa de IC no Brasil. E eu ficava repetindo isso tantas vezes. Eu não sei se ainda é a 5ª, mas taquicardia, ninguém sabia. Aí eu dizia, todo mundo achava, poxa, como ele é inteligente. A gente não tem esse dado tão oficial, mas ela é frequente. Em 2014 tinha, viu? Sabe uma causa de IC que passa batido, principalmente em quem não é da especialidade, porque acha que é algo muito inócuo relacionado ao marca-passo.
eu tenho um paciente com marca-passo. Na verdade, assim, para o não especialista, coloca o marca-passo que resolve. Calma, marca-passo é uma outra doença que eu estou dando ao paciente, que naquele momento é excelente, é um procedimento excelente, mas ele tem que ser bem indicado. Então, quando eu coloco o marca-passo no paciente, eu estou dando um bloqueio do ramo esquerdo. Não é uma causa incomum de insuficiência cardíaca, não é, isso só chega para o cardiologista especialista. Não. O paciente colocou marca-passo, nos anos seguintes vem tendo aquela queda de fração de ejeção, porque ele tem, lembrar que quando eu dou um bloqueio de ramo esquerdo ao paciente, eu estou deixando esse ventrículo contraindo errado. Ele contrai uma parede primeiro do que a outra. Então, é uma IC que às vezes piora, tanto é que em alguns pacientes que já têm insuficiência cardíaca, quando eu vou colocar o marca-passo, eu tenho que dar a ajudinha de um ressincronizador. Hoje em dia tem outras formas de evitar isso, mas não é incomum. E paciente idoso, assim, eu brinco dizendo, se viver muito vai ganhar um marca-passo, porque é uma casa com a fiação elétrica de 100 anos, que nasceu com a mesma fiação elétrica. Então, talvez em algum momento vai ter algum problema. Eu acho que existe um limitador de idade por causa de um motivo, viu? Bom, e aí, uma nuance que, como a gente vem dizendo, né? Então, a gente falou aí das etiologias mais comuns e diagnóstico. Né? É importante a gente pincelar aí sobre diagnóstico, uma parte importante, porque é aí que muitas vezes muitos cometem erro e deixam passar, por exemplo, insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Né? Então, é importante a gente lembrar aí. Vamos classificar, né? Classifica organizar, né? Vamos organizar o raciocínio. Quais são as que a gente vai achar disso? Então, vamos lá. São diferente do que pode parecer, assim, a fração de ejeção reduzida, que é uma classificação do ecardiograma, não é aquela preservada que foi caindo e reduziu, não. São síndromes que se apresentam de formas diferentes, né? A insuficiência cardíaca, a fração de ejeção preservada, que a gente chama de CFEP, íntima, assim, ela é uma síndrome geriátrica com uma carga inflamatória importante, com comorbidades. É um pouco diferente da fração de ejeção reduzida, que eu tenho ali o protótipo, o paciente homem, idoso, mais jovem, com coronariopatia, digamos assim, certo? E aí a gente tem esses cortes que são arbitrários, mas de onde vieram esses cortes? Então, os grandes estudos de insuficiência cardíaca começaram a ir separando o paciente que ele incluir. Inicialmente abaixo de 35, 40, aí tem uns que colocaram abaixo de 45, e aí esse corte, ele veio com o intuito da gente conseguir entender qual a medicação que está privilegiando um paciente do que o outro. Então, hoje a gente chama menor ou igual que 40% a de reduzida, né? Entre 41 e 49 a gente chama levemente reduzida, e 50 em diante preservada, certo? Lembrando que um reduzido pode melhorar, né, com alguns critérios que a gente vai chamar de melhorada. Então, não olhem só a fração de ejeção. Tentem entender o contexto do paciente como um todo. Olha, eu vou fazer um pause aqui. Eu quero olhar para a câmera e dizer o seguinte: não olhem apenas a fração de ejeção. Você que pega o eco, vai lá no FE e vê 65. Tá ótimo! Senhora, não tem C, que beleza! Olha, do coração não é esse o coração não move, vai até 120. Não é... Calma, presta atenção no que ela falou aqui. Então, assim, pega o eco, primeira coisa que você olha, né? Essa é do paciente. E aí você vai olhar as medidas. Então, parando para pensar assim, o que é que eu espero do meu paciente? Vou juntar a idade, eu tenho umas alterações de envelhecimento, então, o paciente idoso, ele vai ter um átrio maior, que isso por si só não seria doença, mas quando eu tenho um paciente com uma disfunção diastólica, com IC preservada, esse átrio, ele vai aumentando. Olhem o volume do átrio, o volume indexado dá muita informação, às vezes até mais do que só aquela fração de ejeção preservada. Olhem as medidas, ver se é hipertrofiado ou não. E vale olhar a referência que ele coloca lá. Isso, ajuda, até porque alguns não veem com referência, mas você dá uma olhada, se tiver dúvida, ou na conclusão, se está hipertrofiado ou não, se o átrio é dilatado. Joga no GeriA, para quem não sabe, o GeriA é a inteligência artificial do Gericlass, bota lá as medidas e ele vai lhe dizer a resposta certa. Ótimo. E aí, vou olhar agora as funções, vou ver se tem valvopatias significativas. Eu brinco e aprendi realmente assim, leve e mínimo, descarta. Isso não vai ter repercussão para você. Ah, não, doutora, mas tem aqui, insuficiência mitral leve. Não tem, esquece. Tudo que é leve e mínimo, esquece. Olha, moderado e importante. Tudo que leve e mínimo pode ser esperado pela idade, né? Exato, leve e mínimo, esquece. E aí vai ver se tem alteração segmentar. O que é alteração segmentar? Então, quando o paciente tem um infarto, pode deixar uma cicatriz lá e essa parte não vai bater direito. Vou ver também as cavidades se dilatou, vou comparar um exame com outro, se for feito pelo mesmo operador. Lembrar que a gente tem é muito operador dependente. Vou olhar em seguida valvopatias, vou ver se tem sinais de hipertensão pulmonar, a gente olha PSAP.
E um eco bem feito, principalmente se o paciente não tiver fibrilação atrial, ele vai vir com a avaliação da avaliação diastólica, que é o EE'. Isso ajuda muito. Não é todo eco que vai ter, mas idealmente era para ter essa avaliação da função diastólica. Porque aí já vai me dando um perfil de se esse eco está realmente normal, aquela fração de ejeção é normal e o restante é normal, ou se não, aqui tem sinal de aumento. Porque o que seria a insuficiência cardíaca? Ela não está conseguindo fazer o trabalho dela sem... O ventrículo não está fazendo o trabalho dele sem sobrecarregar. Né? Então, o eco olhando por essas nuances, que não é do especialista, o ecocardiograma é um dos exames mais pedidos por generalista. Exato. Como um todo. O geriatra, todo manhã, toda tarde no consultório, eu peço o ecocardiograma. Você tem que saber interpretar, pelo menos, você tem que saber minimamente do básico de avaliação de um ecocardiograma. Isso. Né? E precisa do ecocardiograma para dar diagnóstico de insuficiência cardíaca, Júlia? Preciso. Então, durante muito tempo, é uma síndrome clínica? Mas as últimas definições, a gente tem hoje em dia uma definição internacional de insuficiência cardíaca. Eu preciso de sinais e sintomas, mas eu preciso da confirmação de alteração. E o eco que vai me classificar. Então, ele entrou como diagnóstico porque ele vai dizer, inclusive, qual é o tipo, certo? E aí, nas avaliações de confirmação de alteração estrutural, funcional, eu posso ter desde um raio-x com congestão ou um BNP aumentado, por exemplo. Então, organizou de uma forma a deixar mais... Por que isso? Porque na cardio a gente tem estudo para tudo, né? E são estudos grandes, é uma doença muito comum. E a gente tende a conseguir generalizar o que aquele estudo está dizendo. Então, os BNP, hoje em dia, você não faz um trial de insuficiência cardíaca sem BNP no critério de inclusão e exclusão, certo? Os peptídeos natriuréticos. Então, isso vai me ajudar a entender até a gravidade do paciente. Então, acaba fazendo parte do critério diagnóstico. No tratamento de um paciente com IC, com BNP aumentado, como é que está hoje a relação em série A BNP? Certo. Esse é um clássico, assim, e o que é que a gente vê? Então, na geriatria, não é incomum a gente ter BNPs elevados em pacientes compensados. O BNP do ambulatorial para o internado muda, certo? Isso é uma coisa importante. BNP e NT para o BNP tem valores diferentes, então sempre comparar o mesmo com o mesmo, porque assim, 100 de BNP é o equivalente a quase 400 de NT para o BNP, então isso é importante. Média é a mesma coisa, né? Média a mesma objetivo coisa, é igual, é isso. só o exame que Mas eles não são comparáveis. Não são diretamente. comparáveis. Não, dá para eu ter uma ideia, mas o valor não é equivalente, certo? E no paciente idoso eu tenho que ajustar para a idade, principalmente no quadro agudizado, certo? Então, pacientes idosos com FA vão ter BNPs mais, NTs para BNPs mais altos. Tem que ajustar para a idade? Tem. Sim, mas você olha lá na tabela. Na tabela, sim, ok. Eu digo, eu não Isso, sei tem dessa uma calculadora, tabela. Não, Tem uma tabela. Tem na tabelinha, ok. Na dúvida, pede o NT para o BNP. Por quê? Porque se o paciente quando o paciente está usando o Entresto, por exemplo, Entresto, né? O sacubitril valsartana, você vai precisar do NT para o BNP. Então, na dúvida, você não vai rapidinho no NT para o BNP. Porque aí está sendo mais vai comum. Estar aumentado quem usa. Isso, exato, por conta de onde ele age, né? E ele não mexe no NT para o BNP. Não, porque aí já... Olha que dica importante, preste bem atenção nisso que a gente falou. BNP sozinho está usando Entresto, eu sei que a gente vai falar de tratamento, mas ele aumenta. Isso. Ele vai estar aumentado só porque está usando. Não significa... Que é o local onde a medicação age que acaba acumulando. E o NT pro BNP, ele não vai bulir se estiver usando o sacubitril valsartana. Isso. E aí, assim, não é, o que é que a gente tem um estudo bem feito, randomizado, que seriar e sua conduta baseado nesse seriamento durante a internação não mudou o desfecho. Então, do ponto de vista prático, como é que funciona? Uma coisa que eu sempre indico, você tem que saber o BNP seco do seu paciente. Mas é do SUS BNP ou de outro local. BNP seco. Isso é Júlia, tá? Não existe esse termo. Não, mas pra mim tá eu vou postar isso. O BNP seco, BNP basal ambulatorial, sem fora da descompensação. Isso, porque assim, o paciente que foi de alta de insuficiência cardíaca com BNP, quanto mais baixo ele for, ele tem um prognóstico melhor e interna menos, certo? Só que eu tenho um paciente que o BNP seco dele é o de Rafael com edema agudo. Então, assim, existem algumas coisas que, por exemplo, eu tenho um paciente obeso, o BNP fica muito baixinho, porque o tecido adiposo degrada ele. Eita. E ele pode estar super congesto, o BNP normalíssimo, certo? Mas eu tinha um paciente que era obeso, e quando ele descompensava ou fazia edema agudo do pulmão, o seco dele era, sei lá, 30, certo? O descompensado, o NT para o BNP abaixo de 125 é normal. E quando ele fazia edema agudo do pulmão, eu ia para 300. 300 é nada, mas para aquele paciente era muito. Em compensação, eu tenho outro paciente
que o NT, proBNP dele, normal é uns 20 mil. Quando ele descompensa, o laboratório não lê, porque fica acima de 35 mil. Entendi. Certo? Então, assim, se eu for me basear que acima de 1.800 é muito... Nesse paciente eu não... Você tem que ver, eu não vou tirar ele do hospital. a avaliação longitudinal. Isso. Eu não vou tirar esse paciente do hospital. Lógico, é um caso de um IC muito grave, tem suas nuances, mas assim, tem que entender o seu paciente. Outra coisa que ajuda, ao longo da internação, o paciente muito congesto é fácil, o paciente muito seco é fácil. Mas tem um meio aqui de que é muito difícil avaliar a volemia nesses pacientes, principalmente paciente idoso, certo? Então, a mucosa tá seca, ficou de boca aberta, tá desidratado, vou correr soro. Não, calma. Então, esse paciente, quando ele vai compensando e tem uma piora de ureia e creatinina nele, esperada e que não reflete piora renal, certo? Que é uma resposta da diurético-terapia dele, você diz que agora sequei demais, vou dar soro. Calma, você tem que avaliar clinicamente. O BNP nisso me ajuda. Para que lado está caminhando? Então, às vezes, quando a gente está com especialidades diferentes acompanhando, eu brinco, eu passo de manhã, coloco furo, de noite alguém coloca soro, e a gente vai tentando entender para que lado o paciente está indo. É difícil, não é fácil, assim, a gente tenta juntar todas as informações, e o BNP vai me ajudar nisso. Se tem uma coisa, eu vou dizer aqui, viu, ao vivo, se tem uma coisa gostosa, é você ver o BNP diminuindo. Não pode pedir não. Eu peço, tô nem aí. Não precisa ser todo dia, espera um pouquinho, perto da Tem aula. mais BNP do que creatinina e hemograma, né? Tá 20 mil, tá 10 mil, você tá médico bom da fera. Pede pertinho da... eu da alta, eu quero saber o da alta. Penso BNP seco, agora eu tenho um argumento. Quero saber como é o melhor dele. Pronto, eu peço sabendo, viu? Mas o estudo foi para isso, foi assim, não adianta ficar direcionando, hoje deu alto, vou fazer mais furo, hoje deu baixo. Isso não mudou. Não, por isso não. Isso. Okay. Então, às vezes eu chego, o paciente tem BNP de todo dia, não vai adiantar, não é isso. Também. Uma coisa que eu acho que a gente usa pouco e que a gente deveria usar muito mais, seria a dosagem de sódio urinário em urina isolada. A gente usa muito pouco e isso ajuda muito a ajustar a diurético-terapia. Por quê? Explica aí. Eita, a gente falou a mesma coisa. Pronto, então assim, um dos desafios no manejo da IC, e eu acho que isso entra muito na IC fração da ejeção preservada, é que dá a falsa sensação de que é fácil tratar, né? Mas os pacientes mais desafiadores que eu tenho são fração de ejeção preservada. É uma congestão que às vezes você coloca assim uma lista de 10 medicações diuréticas e às vezes o paciente não evolui, não é? E aí, quando você está lá no seu terceiro, quarto dia de internação, começa aquela ureia 150, 170, a creatina vai subindo, né? Todo mundo vai ficando nervoso, tira o diurético, a paciente claramente congesta. Então, o que eu bato muito é não seguir por ureia e creatinina para tirar o diurético se o paciente está congesto. Uma das coisas que aí exige trabalho, dedicação. Quando você está fazendo diurético-terapia no paciente, furosemida ou qualquer diurético, você tem que saber como respondeu. Não dá para eu passar de manhã, deixo uma dose bem alta de 6 em 6, no outro dia eu vou ver que ou urinou de mais ou de menos. Então eu tenho que ver se respondeu. E aí, os principais guidelines que orientam como usar esse diurético, eles colocam diurese em 6 horas e uma medida de sódio urinário. Que isso me ajuda a ver se o paciente está urinando bem, se está respondendo a furo. Porque se não tiver, eu vou dobrar a dose. O que é que eu espero? Certo? Então, geralmente, protocolo chegou na urgência descompensado em IC. Primeiro, para e pensa, o paciente usava ou não diurético. Porque se ele não usava, é uma caixinha de surpresa de como ele vai responder. Então, eu tenho um paciente que com meio comprimido, se acaba de urinar. E eu tenho idosa de 95 anos com 6, 8 ampolas por dia, certo? E que tá bem assim. Então, faço o diurético. Se ele não usava diurético antes, eu vou fazer uma dose baixinha, ou uma ampola, às vezes até menos, certo? Se já usava, eu vou fazer o que usava em dose venosa e vou ver se nas próximas 6 horas ele urina pelo menos aí uns 100 ml por hora, 600 ml. Diurético venoso é para fazer efeito em menos de meia hora. Então, não urinou, eu vou dobrar a dose, certo? Urinou, e aí os protocolos têm batido muito de nessas 6 horas você dosar o sódio urinário. Se ele estiver abaixo de 50, alguns locais colocam 70, você vai fazer mais diurético. Não, agora está urinando bem, você vai manter a dose e vai reavaliar. Isso porque você secando o paciente nas primeiras 24 horas, você deshospitaliza mais rápido, né? E quanto mais sequinho, mesmo idoso, quanto mais sequinho, se ele for cardiopata com insuficiência cardíaca, ele for para casa, menor a chance de reinternar. Entendi. E eles reinternam muito rápido, em 30 dias, uma semana. Uma semana você tem que reavaliar esse paciente pós-alta. Entendi. Lembrar que uma dica que eu gosto dessas 6 horas que você falou, é que Lasix, na verdade, é Last
Six. Eu vim saber isso, já era cardio, tá? Eu aprendi isso estudando para residência. Foi last six, né? Last 6 hours, né? Só que, aí, engraçado, e a gente não usa com intervalos de 6 horas. Então, às vezes, quando o Perimpro dá aula de IC ou cardiogeriatria, eu passo uma parte da aula só para diurético. E aí, uma das coisas que eu coloco é que não adianta a gente tá dando uma ampolinha de 6 em 6 horas nesse paciente, se eu não estou nem vendo se ele urinou com ampola. Então, cada paciente, tem paciente que só vai urinar depois de 4 ampolas, 3 ampolas, 2 ampolas. É aquela curvinha, né? Não é linear. Uma ampola é 250 ml, 2 ampolas 500, né? Tem aquela, uma ampola 250, 2 ampolas, sei lá, 500, 3 ampolas 1.200. E também não adianta bater o olho e dizer, esse aqui eu acho que aguenta furo. Não é assim. Eu tenho umas pacientes bem magras, bem pequenas e com doses enormes, assim. Então, vai muito do remodelamento do rim desse paciente. Qual é, assim, uma dose padrão que você olha assim, faz uma ampola aí pra gente ver, faz 2. Uma ampola eu só faço em quem não usava. Eu vou de 2 a 3, tranquilo. Tranquilo, né? Não dá para ser start slow, go slow. Lembrando de uma coisa importante. Mas é o viés, né, da minha especialidade. Lembrando de uma coisa importante, e nossos pacientes, muitas vezes, especialmente os pacientes com IC, eles são desnutridos. E eles têm uma albumina baixa. Isso. E muitas vezes a gente vai fazer ali uma dosezinha de furosemida que se liga na albumina para poder ser transportada e esse paciente não responde. A gente não tem aqui diurético de alça que não se liga à albumina. Lá nos Estados Unidos tem, né? E aqui a gente tem a furosemida e ela se liga na albumina. E nossos pacientes desnutridos, talvez isso seja um problema, né? Problema também se a gente tiver o combo do cirrótico junto. Aí é um paciente que o cardio tem medo. A gente não mexe no diurético do cirrótico. Quem não tem medo de um paciente cirrótico descompensado? O cirrótico, a gente pede ajuda e diz, mexe, que eu não sei mexer nesse diurético. É diferente, funciona muito diferente. Tá, mas antes da gente adentrar ainda mais no tratamento, né, eu queria alguns pontos aqui, tá? Primeiro, como é que eu, de fato, então, ainda só para a gente recapitular do diagnóstico, como é que eu cravo o diagnóstico de insuficiência cardíaca no paciente, Júlia? Pronto, então, chegou meu paciente, vejo as características, idade, sexo, comorbidades, vou para sintomas, sinais e sintomas de IC, certo? Tá com dispneia, fadiga, cansaço, edema, ortopneia, dispneia paroxística noturna, vou para os exames. Vou pedir eletro, o eletro dá muita informação de começo do coração, vou pedir o ecocardiograma, raio-x e o laboratório que vai me acrescentar algumas coisas de diagnóstico diferencial, por exemplo, o hipotireoidismo. Passei dessa etapa. Porque hipotireoidismo descompensado é uma causa, inclusive, de disfunção sistólica, né, de insuficiência cardíaca grave. Já tive pacientes com insuficiência cardíaca grave por hipotireoidismo, né? E é uma medicação que o paciente não lembra de avisar que toma. A da próstata, o omeprazol e o da tireoide, às vezes eu tenho que perguntar, tem certeza que não... tem o da tireoide, certo? Aí passou 5 dias internado sem fazer a levotiroxina, né? Isso. Peguei esses exames, vou ver diagnóstico diferencial de outras causas, peguei o eco. O eco tem fração de ação reduzida, fácil, molezinha, você já vai só com essa informação dar. Não tem, vou ver as outras informações, ver as sobrecargas, ver se tem alguma dica da etiologia para eu passar a pensar nos diagnósticos diferenciais para poder direcionar meu tratamento, né? De causas que são reversíveis, por exemplo, o hipotireoidismo, ou então um paciente que tem uma valvopatia que precisa ser abordada. E aí, dependendo do que eu classifiquei, vou direcionar o tratamento, porque aí muda, né? Tá. E falando aqui agora um pouquinho sobre o diagnóstico de ICFEP, que, como eu disse, muitos passam desapercebidos, passa batido esse diagnóstico. Quem é o paciente típico de a gente pensar em ICFEP? Tá? Para ficar muito claro, preste atenção agora, para não deixar passar esse diagnóstico. Certo. Então, o protótipo do paciente com ICFEP. Idoso, hipertenso, FA, se for mulher, idosa mulher, maior chance, idoso, obeso, homem pode ter também, e desses pacientes, lembrar, aí assim, do paciente sem alteração estrutural, né, com a alteração estrutural, eu principalmente olho o átrio. O átrio é o que, se você escolher uma coisa só que vai te dar informação no eco, é o átrio do paciente. Átrio esquerdo grandão. Grande, isso, não. Certo? Ok. Então, fração de ejeção O que normal, é grandão? O que é grandão? Numericamente, volume indexado maior que 34. Ok. 35 é grandão?
35 é grandão. Ok. Beleza. Então, volume indexado do átrio esquerdo. De 35 para frente. Vai estar lá, se ele não tiver um FA, o ecocardiografista bom, ele vai conseguir dizer O se Elinha. tem disfunção diastólica, né? Tipo 2, tipo 3, explica. Pronto, assim, o que é que acontece quando classifica 2, 3, dá confusão? Porque toda fração de ação muito reduzida fica lá com disfunção tipo 3, porque a disfunção é tão grande que a parte diastólica também tá. Então, eu prefiro olhar numericamente o E', porque isso vai entrar... A ICFEP não tem um diagnóstico assim cravado, sem ser em estudo que a gente faz um teste de esforço com Swan-Ganz invasivo medindo as pressões, certo? Então, a gente tem duas formas de pensar numa maior probabilidade de ser ICFEP, certo? Que aí tem dois critérios, assim, duas ferramentas que a gente usa, uma europeia, outra americana, que vão me dar a chance de ser realmente ICFEP. Então, eu não preciso nem decorar isso, mas eu falei aqui da característica do IC. Então, o que é que entrou nesses critérios? Então, entrou o paciente obeso, entrou a presença de FA. Lembrar que FA aparece no átrio grande, né? Então, ela é o reflexo de uma coisa que eu já estou sabendo que é alterada. Entrou se o paciente usa antihipertensivo, entrou sinais numéricos de que esse átrio e que o pulmão e que o ventrículo estão sobrecarregados. Porque pensando assim fica mais fácil, eu não tenho que decorar nada, eu tenho que entender o que está acontecendo ali naquele coração. Aí vai entrar PSAP, aí volume indexado ganha ponto, BNP alterado, certo? Só que BNP normal não exclui CFEP, certo? Nos estudos que validaram esses algoritmos, quase 27% tinha BNP normal e ainda era CFEP. Isso é um dado Opa, importante. isso. Né? Então, é aí que porque, às vezes a gente ficava tranquilo de que o paciente está com dispneia. BNP normal exclui. Não, Isso. eco com fração de injeção normal e BNP normal, vou pensar em outra causa. Mas pode ser ICFEP. Isso, e como é uma doença muito comum, a chance de você ainda não dar o diagnóstico é grande. Porque é mais fácil eu deixar de dar, e ela, por ser muito prevalente, eu estar errando do que um exame que erra em alguma, não é perfeito, ser uma doença mais rara ou alguma outra causa. A gente nem falou do sibilo na emergência. Meus pacientes com isso, todos ganham uma aerolina na emergência. É importante, porque a tal da asma cardíaca é muito frequente. Muitas vezes o sinal de congestão é uma sibilância, né? E eu nem julgo chegar na emergência, porque assim, chega na emergência, Sem tá com julgamentos, dispneia, né? você não sabe, você vai São pegar pros 20 dois pacientes, lados. coitado do médico. Isso, vai ganhar inalação, vai ganhar corticoide, É, vai ganhar furosemida, FNI. Não, e antibiótico vai pra UTI, né? E se o sumário de urina, ninguém escapa de um Não, ITUR. Pode ser pneumonia com ITUR. ITUR, a gente chama de ITUR. É pneumonia, é ITU com ITR, ITUR. ITUR, gostei de ITUR. ITUR, porque chega direto. Ah, não, é uma pneumonia com infecção urinária. Eu disse, Aí você faz antibiótico. escolha uma. Você faz, aí o que você faz? Cara azarado, não é? Foi ter uma pneumonia com ITUR. Ninguém Aí você... escapa. Não escapa. Aí como é que chega esse paciente? Cansou. Mas aí o raciocínio ele teve infecção urinária que descompensou Só insuficiência isso aí. cardíaca. Tá explicado, mas ninguém pensa que o paciente vinha transgredindo dieta, que ele vinha omitindo sal, que só a peste. medicação importante. Aí eu atendi essa semana passada, uma paciente. Aí chegou com uma tosse, uma crise de asma, ela é obesa, hipertensa, mulher, idosa, cansada. Aí o que é que fizeram? Antibiótico, tinha um leucócito na urina, era pra ter nenhum, né? Porque o que é que tá fazendo ali? E eu vi que tinha uma bactéria, uma bactéria e um leucócito estão brigando, infecção urinária. Aí, E furo nada. E tava com tosse, 0 furo, vamos embora pra cá. Ok, beleza. Então, essa dica foi ouro, viu? O gabarito Nem todo paciente com ICFEP vai necessariamente ter BNP alterado. Então, é importante a gente ficar muito atento. Por isso que é desafiador. mágico ser médico, né? Não é só medicina, né? Não é só fixo as coisas, Por né? isso que eu gosto de ser FEP, porque você pega o eco e ainda tem que quebrar a cabeça. Não é só uma fração de ejeção anotada lá, né? Beleza, maravilha. E aí lembrar, pessoal, do que Júlia falou aí do protótipo, né? É aquele paciente, mulher, idosa, obesa, com FA, né? Com hipertensão de longa data, é o grande candidato a ter... E diabetes, ICFEP. né? Diabetes. Diabético. Diabético. Beleza.
Então, vamos para o tratamento? Vamos para o tratamento? Que todo mundo tava, a gente adiantou a furo, né? A furo a gente já falou um pouquinho. Né? Todo mundo É bom demais tratar isso. Primeiro de tudo, rápido, é muito gostoso primeiro tratar de tudo, isso. vamos começar a falar de tratamento de CFEP ou de CFER? Não, isso é fé. Isso é fé. Aí fé é mais difícil. Depois a gente passa para ICFEP. Tá né? certo. Então, Fé. ICFER, insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. O que é que a gente tem que fazer para o tratamento? Fiz um eco, veio lá 32% alteração de segmento, deve ser coronariana. Aí o paciente está cansado, congesto, tem uma lagartixa no pescoço, a turgência jugular enorme, edema de membro inferior, dormindo sentado, tem uma batedeira no coração, está cansado. Esse paciente, primeiro, que ele vai estar no hospital. Se ele tiver com a cardio, Uhum. vão ficar pensando no CAT. Se tiver com a geriatria, vão otimizar sintomas e Isso, controlar. Porque, às vezes, eu sei que a cara é de que é isquêmico, mas não vou mandar esse paciente agora para o CAT. Calma, ele não vai aguentar nenhum decúbito do exame. Então, vamos tratar sim, eu tenho um tratamento de sintoma e algumas coisas que vão ser importantes para lá na frente, me internar e diminuir mortalidade, que não é tanto, não é algo que a gente busca tanto só na GERE, né? Então, se discute muito hoje, porque os estudos com paciente idoso estão mirando só em mortalidade, enquanto para a maioria dos nossos pacientes, o que eles mais querem não é isso. Quando você oferece um tratamento e diz, esse tratamento você vai talvez morrer mais tarde. Sim, mas eu vou viver no hospital, a que custo, né? Então, direcionar o que nosso paciente quer. Eu quero viver mais bom e não viver mais a qualquer custo, né? Exato. Isso é uma coisa muito importante. Então, talvez a gente precise dividir um pouquinho o tratamento da IC aguda e da crônica, né? Isso. Da aguda, eu acho que a gente deu uma pincelada, vai ser ali o diurético, talvez um vasodilatador, né? Esse paciente vai estar na UTI, talvez a gente possa segurar isso para um outro momento. Né? Vamos focar no tratamento aqui, já que, principalmente quem está nos ouvindo, são geriatras, são médicos de atenção primária, clínicos, é quem mais nos acompanha aqui. Estou com o meu paciente, Dona Maria, que chegou para mim, tem tido ali dispneia, e eu já tinha, na consulta anterior, considerado a possibilidade de insuficiência cardíaca, e ela voltou para mim agora e está lá com fração de ejeção de 37%, né? Tem lá suas multimorbidades, já é uma paciente que tem uma síndrome de fragilidade, já tem ali uma síndrome demencial, fase inicial. O que é que eu devo orientar esse meu paciente? Certo. Então, algumas dicas que vão me ajudar a escolher a medicação. Então, na IC fração de ejeção reduzida, a gente tem um pacote, né? O quarteto fantástico, pode chamar como quiser, mas quem vai ditar o ritmo e o que vai entrar, em que momento vai ser o paciente. Certo? Então, principalmente na geriatria, uma coisa é o que eu tenho no guideline, né, nos estudos, como é que foram feitos, outra coisa é o que a realidade do meu paciente permite. E na geriatria, o paciente responde de formas completamente diferentes por pequenas mudanças de comorbidades. Então, por exemplo, uma das coisas que eu vou querer saber é quanto está a pressão desse paciente. Ele está congesto? Ele está muito edemaciado? Se ele estiver muito edemaciado, com a pressão mais elevada, eu vou mirar principalmente em diurético terapia, né? E vasodilatar esse paciente, certo? Então, principalmente paciente muito hipertenso. Eu tenho um paciente que chegou com fração de ejeção de 29%, 180 de sistólica, e aí a gente foi agressivando tanto na vasodilatação quanto no inibidor de SGLT2, que tem um poder diurético também, certo? E à medida que ele foi tolerando, a gente foi progredindo as medicações. A gente vai tentar chegar na dose máxima dos 4, certo? A gente não tem um estudo randomizado, head-to-head, de essa ordem aqui foi a melhor. Porque tem uma história de uma ordem aí, né? Existem as ordens, mas a maioria das diretrizes que colocaram ordens, ela coloca o fenótipo do paciente. Então, hoje em dia, em todas as especialidades, a gente fala muito em fenótipo, né? Então, é um paciente que está mais hipertenso, ele está mais taquicárdico, ele está mais congesto. Por que eu estou dizendo tanto isso? Porque se eu entrar com beta-bloqueador de cara nesse paciente, talvez ele não tolere, né? O paciente com IC fração de ejeção reduzida, ele pode piorar assim que a gente começa o beta-bloqueador. Então, a gente não começa... Então, se ele chega muito congesto, com pressão limítrofe, né, que a frequência cardíaca não está tão alta,
beta-bloqueador não vai ser a minha prioridade, Não. né? Eu vou tentar primeiro vasodilatar, secar esse paciente, e aí, se a pressão aguenta, dá para você começar mais coisa aos poucos. O que é que acontece? Às vezes eu não consigo reavaliar tão rápido, seja um sistema público. Então, eu vou dar um exemplo, eu fiz residência num local de referência, às vezes o retorno era em 6 meses. É diferente do meu consultório, o paciente tem meu telefone e diz, doutor, hoje me pesei e a pressão deu tanto, faça o quê? Certo? Então, eu oriento assim, o paciente tá perfil mais hipertenso, ou então, a gente diz que está pedindo uma vasodilatação, né? Então, o paciente de pressão alta, muito congesto, risco de fração de ejeção bem reduzida, otimiza essa vasodilatação junto com diureterapia. Então, o inibidor de SGLT2 entra aí. Lembrar que o inibidor de SGLT2, ele vai baixar um pouquinho a pressão em alguns pacientes mais limítrofes e também é diurético. Então, talvez alguns pacientes que já estão ali perto da euvolemia, quando eu começar o inibidor de SGLT2, talvez eu tenha que tirar um pouquinho do diurético, certo? Então, essas nuances vai ser de paciente para paciente. Às vezes, quando eu não posso, aí é dica de off-label, de prática. É seu feeling. Isso. Então, às vezes, o que é que acontece no paciente ainda muito descompensado, Eu não vou dizer ainda ninguém não, viu? Vou ficar no ambulatório? Ninguém vai Às saber. vezes eu não consigo começar ainda esse beta-bloqueador, o paciente ainda está taquicárdico, principalmente quando tem FA. Nesse cenário eu gosto da digoxina. Então, a digoxina, ela é uma droga difícil de usar, pelo risco de toxicidade, principalmente paciente idoso, tem uns efeitos colaterais bem chatinhos, certo? Mas lembrar que ela teve uma redução de hospitalização boa, o estudo dela, certo? Ela não muda a mortalidade, mas ela teve uma boa redução. E às vezes nesse paciente agudo de ambulatório, né? Ele me ajuda a otimizar um pouco o paciente para depois eu conseguir otimizar o beta-bloqueador dele, certo? Controla um pouquinho mais essa frequência, dá um pouquinho de inotropismo e aí o paciente vai melhorando um pouquinho a pressão. Eu faço analogia à digoxina, sabe quando o carro tá sem querer pegar, né? E aí dá um empurrão ali para o carro pegar no tranco. Isso. A digoxina é um empurrãozinho. Por isso que eu gosto dela, porque o paciente melhora sintoma, ele gosta. Ele não, alguns Ele não, tem momento para entrar, mas tem que ter momento para sair, né? A digoxina. em quem não tolera, ele vai sair rápido. Então, por isso que a gente acaba acompanhando de perto. Não é um paciente que por exemplo, a gente não tem estudo que diz como que a gente tem que fazer a digoxinemia desse paciente. A gente faz da nossa cabeça. Então, tem paciente, principalmente com função renal alterada, não vai dar muito certo muito tempo, mas me ajuda a conseguir progredir. Eu tenho um exemplo de um paciente até mais jovem, nem era idoso, mas ele foi um clássico, assim, de como eu consegui progredir de acordo com o paciente. Ele tinha uma fração de ejeção de 16% e a pressão dele, assim, era 8,5, 9,6, sem sintoma, mas não me deixava progredir. Consegui fazer com a digoxina, melhora um pouquinho. Comecei a vasodilatar, comecei a progredir as medicações. O paciente mais jovem com miocardite, a resposta é melhor e em 6 meses estava em 44%, certo? Olha só. Isso, então a IC é muito grave, mas ela dá esse retorno bom. Responde, a gente hoje tem um arsenal terapêutico animador. Isso para isso é fé. Para IC, fração de ejeção reduzida. Lembrando que Animador. a dose é baixinha, né? Isso, principalmente paciente idoso. É uma dose super baixinha, é uma medicação de depósito, então assim, às vezes você usa uma dose inicial um pouquinho mais alta. Estamos falando da digoxina, tá, pessoal? Isso. E aí, como é que a gente faz? A gente abre um comprimido, dá uma fungadinha. Nos 2, 3 primeiros dias você pode ir mais tranquilo, que vai demorar a intoxicar. Mas geralmente é uma dose muito baixinha e acompanhando de perto, certo? Por que eu digo assim? Não tem data para sair. Idealmente, se puder sair, ótimo, principalmente pela polifarmácia. Mas como ela diminuiu a hospitalização, se o paciente tolerou bem e não está tolerando outras coisas, porque às vezes eles não toleram outras coisas, vai acompanhando. Se não tem efeito colateral, dá para segurar. Agora, eu tenho um paciente que em 1 mês eu tenho que tirar, porque gosto ruim na boca, diarreia, hiporexia, náusea. Então, é uma droga chatinha, certo? Mas que tem seu valor. É uma droga barata e me ajuda nesse cenário de conseguir otimizar medicações. É uma plantinha roxa, né? Aí, assim, o que é que acontece na geriatria? Eu não sei se vocês têm essa experiência. Eu conto nos dedos dos pacientes que eu consigo usar em Presto. Então, é uma excelente medicação para quem tolera. Porque a pressão despenca. O paciente sincopa no outro, quando ele não tolera, sincopa no outro dia, porque é um hipotensor importante. Então, não é uma medicação que eu começo de cara, se o paciente não for muito hipertenso. Então, se ele for muito hipertenso, eu já até me animo, que talvez eu consiga chegar no Entresto. Mas paciente que está ali com aquela pressãozinha limítrofe, pode ter grande chance de ficar com raiva de você, porque tomou a medicação em um cara e desmaiou. Então, é o perfil do paciente que vai ditar a sequência das terapias, do Quarteto Fantástico. Mas você sempre tenta o Entresto?
O Entresto, ele é valsartana com neprilizina. Quando o paciente não tolera nem a dose máxima da valsartana, eu nem tento. Porque valsartana com sacubitril. Desculpa. Inibidor da inibidor da... E aí, que a gente vai falando a sigla. E aí, quando ele não está tolerando a dose, porque às vezes quando eu já vou pensando em Entresto, eu deixo, o IECA é a medicação de primeira escolha, certo? Então a gente vai tentar IECA em todo mundo. Só que quando eu vou trocar para o Entresto, o washout do IECA é mais chatinho, eu tenho que esperar 36 horas e o paciente se atrapalha nessa tomada. Então, quando eu já estou pensando... Eu boto 2 dias. Eu faço 36 horas, né? 2 dias. Mas os meus pacientes, às vezes, com 2 dias sem medicação, descompensam. Esses estão muito ruins. Meus pacientes são graves. Eu boto 2 dias. 36 horas, quem sabe nem contar 36 horas. Né? Aí, o que acontece? Eu, às vezes, troco para valsartana, que já é a medicação, e vou vendo o tanto dele, que ele tolera. Quando ele começa a ficar hipotenso, antes de eu chegar na dose mais alta, porque os estudos originais, eles foram depois de não tolerar, ou refratários ao tratamento. Entendi. Certo? Então, quando ele não chega nem na dose alta, quando eu coloco, a pressão despenca. Agora, eu tenho pacientes com respostas brilhantes, é animador, sabe? Mas não é para todo mundo, pelo menos na geriatria. Tá, então, chegou o paciente mais hipertenso, só para recapitular aqui. Mais hipertenso, mais congesto, eu vou dar prioridade a IECA, o BRA ou a valsartana com sacubitril, né? Espirono tá no bolo. Espirono, nesse bolo, né? E talvez também o ISLT2 correndo ali por fora, né? Isso. Não vou dar prioridade a um beta-bloqueador. Já aquele paciente que chegou para você, que está hipertenso, não está tão congesto e tem uma taquicardia, tem uma FA, que a FA com resposta alta talvez esteja contribuindo para a descompensação daquele paciente, para os sintomas do paciente, beta-bloqueador vai ser uma. Lembrando que não é todo beta-bloqueador, a tríade, os 3, né? Carvedilol, metoprolol ou bisoprolol. Isso. Né? Alguma preferência entre esses 3 beta-bloqueadores? Eu gosto do bisoprolol por ser uma vez ao dia, a dose máxima, porque o metoprolol, o succinato, por sinal a gente tem no SUS de graça, de 25, mas aí para eu chegar na dose máxima, que é 200, eu só tenho um comprimido de 100. Assim, pelo menos pra gente comprar agora. Então, eu teria que dar 2 comprimidos, basicamente isso. E o bisoprolol, ele é bom por ser cardioseletivo, acaba ajudando mais também na parte pulmonar. Mas... aquele paciente que tem DPOC, ele tende a interferir menos, né? Causar menos broncoespasmo, então o bisoprolol é uma mão na roda quando o paciente tem IC e DPOC. Quando eu tenho um paciente, por exemplo, renal crônico muito hipertenso, eu miro no carvedilol, que me ajuda. Porque aí o carvedilol tem uma açãozinha mais vasodilatadora, e aí é um antihipertensivo mais caprichado, digamos assim, que me ajuda. Nesse perfil, por exemplo, eu tenho um paciente muito hipertenso, o carvedilol vai me ajudar nisso. Os pacientes com taquicardiomiopatia, a gente vai ser mais agressivo, como você falou no beta-bloqueador. Às vezes o paciente chega diabético, muito descompensado, o inibidor de SGLT2 vai me ajudar. Lembrar que esses pacientes, eles estão chegando pra gente com 15, 10 medicações. É diferente eu chegar... Então, eu recebi no consultório um paciente da geriatria, ele às vezes tem, pelo menos, a vitamina D, alguma medicação, um inibidor de recaptação de serotonina, aí tem as da hipertensão, da diabetes. Quando você vai ver, você vai começar um tratamento, são 4 medicações. Se você mexer em muita coisa ao mesmo tempo, ele não vai tomar certo, vai se atrapalhar. Primeiro, para o cara ter IC, ele tem que ter... Tem que ter dinheiro também, né? Tem que ter dinheiro, mas eu ia dizer assim, ele tem que ter... Para ele ter IC, ele tem que ser hipertenso. Ele muitas vezes tem diabetes. Ele já infartou, então ele toma estatina, beta-block. O beta-block é errado. Aí a gente tem que trocar o beta-block certo, tem que colocar espirono, tem que colocar ISGLT2, não sei o que. Aí vem glifagem. Já tá com AS, usa AS, tem que tomar pantoprazol. Toma pantoprazol, ok. Aí tudo isso, o que é que ele vai ter? Sarcopenia. Sarcopenia, osteoporose. Osteoporose ele tem que tomar vitamina D, alendronato, risendronato, pronto. Aí ele tem estudinho, ele fica o quê? Triste. Aí tem que tomar ISRS, aí toma esse talopram. Ele toma tudo isso, ele vai ficar o quê? Com sintoma psicótico. Aí vai tomar... Vamos lá. Aí, então, o perfil do paciente é que vai ditar a ordem de introdução das medicações. Tá, mas, Júlia, uma dúvida que muitos têm eu começo uma classe e eu vou topar a dose para começar as outras classes, ou eu vou começando... subdose de cada uma delas até chegar
a colocar os 4 e depois eu vou otimizando a dose de cada um deles? Como é que é o racional aí? Esse dilema a gente segue até hoje com ele, mas o que é que a gente tenta fazer? Por exemplo, alguns pacientes, quando ele já vem hipertenso, às vezes ele já vem com meio caminho andado, você vai conseguir chegar a essa dose mais alta rápido, certo? Geralmente eu tento mais de uma medicação antes de subir tudo. Por exemplo, ele tolerou uma dose boa de eco, porque, por exemplo, enalapril a gente chega até 20 de 12 em 12, mas vários estudos já tiveram benefício com 10 de 12 em 12, certo? Então, comecei a chegar numa dose boa, pressão aguentou, já consigo passar para outra medicação, ótimo. O que é que acaba... O paciente, às vezes, acaba lhe facilitando essa dúvida. Por exemplo, o paciente está muito congesto, você já está com dose alta de furo. Aí ele começa a fazer hipocalemia. Você vai priorizar espirono, não tem dúvida, porque você vai usar o efeito colateral a seu favor, né? Em vez de acrescentar aí um slow carb. O paciente hipertenso, vai lá, às vezes eu pego isso, o paciente hipertenso começa a ficar hipotenso com IC, não consigo puxar o IECA e o BRA para cima quando eu vejo que está com amlodipino, hidroclorotiazida. Então, aí você vai desprescrever essas outras classes, né? E aumentar o do meu antihipertensivo, certo? Mesma coisa, o diabético chega lá, aí tá com, não digo nem a pioglitazona, porque a pioglitazona acaba que chega pouco. Mas está com seu glifage, está com outras medicações, mas aí já cabe meu inibidor de SGLT2. E o beta-bloqueador talvez seja o que às vezes dá mais trabalho um pouquinho da gente otimizar, certo? Mas a frequência cardíaca às vezes não vai tolerar uma dose muito alta e a gente vai ajustando. Às vezes me perguntam assim, qual é a dose máxima que eu vou chegar? Beta-bloqueador, assim, o paciente, você pode chegar a doses até mais altas, mas se a frequência, o que vai lhe ditar mais a restringir algumas coisas vai ser mais a frequência cardíaca. Então, às vezes você vai passar das doses, mas não deveria associar ivabradina. Um paciente que está com 15 medicações, pelo menos o meu perfil de paciente está com 15, 12 medicações, eu ainda consigo subir um pouquinho esse beta-bloqueador, eu espero. Eu não coloco a ivabradina, por exemplo, nesse paciente agora. Eu vou aumentar custo, vou aumentar a polifarmácia. Agora, foi uma medicação que reduziu a hospitalização? Foi. Mas eu subo mais a dose do beta-bloqueador antes. Melhor, controlar a frequência de outro jeito. Porque meus pacientes não estavam naquele perfil de estudo. Exato. Entendeu? Então, são pacientes que estão com anticolinesterásico bradicardizando e, às vezes, eu já tive que frear meu beta-bloqueador porque eu acho que controle sintomático no paciente com demência, que está todo organizado, mexeu um tiquinho em algum antipsicótico, algum desses, vai descompensar, dá pra gente segurar aqui, colocar o pé no freio do beta-bloqueador. Perfeito, perfeito. Mas sempre que possível, pelo menos os benefícios nos estudos, foi aquele paciente tentando chegar nas suas respectivas doses máximas, né? Isso. É aquela velha história, start slow, go slow, but go. Aqui é um grande exemplo disso, né? Se o paciente está tolerando, keep going até você tentar chegar nas doses alvas. Você disse a dose do bisoprolol máxima? A gente chega a 10, 20. Tranquilo, pode chegar tranquilo. Assim, 10 já é considerado uma dose boa, eu já vou partir para outras medicações, mas se eu chego em 10 e o paciente está com 120 de frequência da FA dele, eu vou passar para 20 tranquilo, certo? Mas de bula, assim, a dose que eu preciso chegar é 10. Você falou uma coisa que me lembrou que é importante. Tem que ir, né, na progressão das medicações, e uma coisa que mudou o desfecho foi esse paciente com IC grave sair com a medicação mais perto de otimizada da internação. Então, a gente corre para dar alta porque a hospitalização é um risco, né, a mais o tempo de internação do paciente, mas no paciente que eu acabei de diagnosticar um IC grave, que eu preciso progredir muita medicação, às vezes eu dou um freio de liberá-lo com a dose um pouquinho mais perto do otimizado, mais sequinho, porque não dá para eu começar, o paciente não usava nada, vai internar, descobre a IC, a fração de ação bem reduzida, eu vou começar um monte de medicação e vou mandar para casa, não vai dar muito certo isso, semana que vem ele está internando. Então eu tento deixá-lo com pelo menos, assim, o máximo das medicações que ele tolera numa dose boa. A gente tem segurança de progredir rápido, então eu não preciso esperar 3 semanas para aumentar esse vasodilatador. Às vezes na internação eu tenho evidência de conseguir progredir a cada 3 dias, 2 dias, conforme o paciente tolera. Não existe isso de ter que ser muito lento. E falando do paciente ambulatorial, trazendo à tona aquela paciente que eu usei aqui qual que é a frequência ideal ali de monitoramento e de intervalo entre mexer nas doses das medicações e de adição de novas medicações? O que é que você acha minimamente ali? Isso. A parte ambulatorial, assim, a gente tente... O ideal é que em 3 meses você tenha chegado à dose máxima de todas as medicações, porque aí até pra gente... A gente tem 6 meses até para definir para que rumo vai tomar esse paciente em relação a terapias de desfecho, de dispositivo, de outras coisas.
nesses 3 meses a gente tem que ter chegado a todas as doses. Geralmente, a gente reavalia o paciente a cada 2 semanas para conseguir. Mas, por exemplo, um paciente faz distúrbio hidroeletrolítico. De livro, em 1 mês, a gente fez uma nova função renal. Mas eu tenho um paciente que faz hipercalemia muito rápido. Que eu aumentei um pouquinho a dose da espironolactona, o paciente faz hipercalemia. Então, esses pacientes, às vezes, eu marco um retorno de 15 dias com um eletrólito e um lab na véspera, sabe? Então, acho que se for pós-internação, o ideal é que em 1 semana você veja esse paciente. Tá. Entre 1 semana e 15 dias. Já falamos de todos? Então a gente falou aí dos 4, né? Passamos nos 4. Quando é que eu vou... sim, lembrar do tratamento, ainda tem pontos importantes que a gente acaba esquecendo, né? A gente foca muito no Quarteto Fantástico, mas existem outras coisas igualmente importantes. Por exemplo, a reabilitação. Reabilitação cardiopulmonar, a gente tem cada vez mais evidências do benefício para esses pacientes, né, Júlia? Isso. O que a gente hoje tem dificuldade, assim, quais são os centros de reabilitação cardiopulmonar que a gente tem à disposição? Então, a gente tem uma limitação de uma reabilitação formal, né, como a dos estudos, a gente tem geralmente em centros, por exemplo, vou dar um exemplo, aqui em Recife, que eu conheço, a gente tem no HC, tem no Otávio de Freitas, não é isso? No SUS, só conheço esse, não sei se no Procap tem, não conheço. E do particular, qual é o que a gente tem? Então, a gente fica empacado nessa parte. Eu trabalho, eu gosto de discutir muito caso, às vezes, com uma colega que faz a parte de ergospirometria. Ela tem um serviço que está inicial de reabilitação, mas ainda é um serviço incipiente, né? Mas aí, em paralelo, eu posso não ter a reabilitação cardiopulmonar oficial, mas eu consigo reabilitar esse paciente idoso em casa, né? Então, é um paciente que tem que ter o trabalho da fisioterapia, né? De perto ali. Fisioterapia com reabilitação cardiopulmonar. Lembrar que esses pacientes, muitos deles, como a gente já citou aqui, são sarcopênicos, né? Que você tratar a sarcopenia vai ser muito benéfico para o coração, né? Porque no momento em que você tem um paciente que está mais bem condicionado, com mais músculo, ele vai sobrecarregar menos o coração, né? E aí, nisso, entra o teste cardiopulmonar como uma ajuda. Mesmo que eu não tenha um centro de reabilitação à minha disposição, para todo mundo, todos os pacientes, pelo menos nesses mais graves, nos primeiros 6 meses, ajuda muito a gente conseguir. Mas se eu não tiver... E aí, o teste cardiopulmonar dá uma segurança a mais para o fisioterapeuta trabalhar, certo? Que aí... Porque, assim, é um paciente que acabou de sair da dispneia em repouso. Você consegue fazer pouca coisa ali ainda com ele. Mas só em não perder massa muscular, ou conseguir recuperar o que ele perdeu na internação. É um paciente que muitas vezes o pessoal tem medo de trabalhar. Não, ele tem uma doença cardíaca grave. É esse paciente que tem que ser trabalhado. Exatamente. É esse paciente que tem que ser feito reabilitação. Outro ponto importante... Eu digo exagerando, que é o seguinte, o cara está infartando, a gente tem que estar começando a fisioterapia. Doendo. Outro ponto importante é a gente também evitar situações que pioram a IC, né? Então tem que orientar bem a dieta desse paciente. É zero sal, Júlia? É zero sal? Ou é pouco sal? Eu digo que é o pouco sal. Minha resposta. É o pouco sal, porque se por um lado deixar o paciente sem sal, e aí ele desnutrir, perder massa muscular, isso é terrível. Mas olha, eu me lembro de um gráfico, Júlia me corrige se eu estiver errado, mas o gráfico em U, que quando a gente zera o sal, aumenta um pouquinho a mortalidade, e quando a gente bota ali 4 gramas, se eu não me engano... Em relação ao sal, não pode ser o excesso. Eu geralmente sou muito liberal com meus pacientes em relação a sal e água. Porque eu pego eles nesse contexto. Não está comendo nada. Eu quero que ele coma alguma coisa. Eu não vou colocar nos meus pacientes idosos hipertensos dieta com pouco sal, porque isso não mudou o desfecho. Agora, eu tenho o outro lado. Peraí, você passou muito rápido nessa frase. Ele só não vai comer um encharque, né? Só que isso que começou a acontecer. Eu estava tão liberal que estava acontecendo isso. Encharquezinho, e aqui em Pernambuco, né? Come à vontade. Quando eu vi, alguns pacientes têm um perfil muito transgressor. E aí, a influência da dieta era muito significativa. Eu disse, não, nesse eu preciso apertar um pouquinho mais a fiscalização, porque descompensar, sabe uma semana que é lotada em qualquer emergência cardiológica depois do Réveillon? É mesmo. A semana, é a peru semana é salgado. O paciente, ele chega os pezinhos tudo brilhando, inchado. Sim. De Natal e Ano Novo, aquela semana que fez assim, posso comer tudo, porque é Natal e Ano Novo. Eu mereço.
mereço. Pós-Páscoa, né? É, Eu mereço. É Natal. A gente só tem vindo uma vez, né? Quando chega dia 2, tá tudo atualizando a furo na urgência. Então, assim, Ajuste de dose. eu libero muita coisa. Às vezes o familiar faz, doutora, diga que não pode isso, aquilo, aquilo. Eu disse, com essa idade, sem comer nada, pode comer o que quiser. Mas aí começou que esse o que quiser ficou demais. Uma vez eu liberei, não pode comer manga, doutora. Ganhou carta branca. Foi. Com uma batatinha frita com queijo ralado por cima. Teve uma que me pediu para liberar uma vez manga. Eu disse, pode comer manga. Doutora, são 3 por dia. Eu disse, não, peraí, eu tenho que começar a frear. Não tem. E manga com sal. Não. Aqui muito. Minha família mesmo, eu descobri que melancia. Manga com sal. Melancia com sal. De onde, bicho? Melancia com sal, nunca viu? Manga com sal? Manga com sal. Minha mãe só come manga com sal. Verde com sal, o povo embaixo de um pé de manga com uma bacia, hein? Minha mãe come goiaba com sal, manga O com editor sal. tá rindo ali, mas é verdade. Você é paulista, mas você conhece, né, não? É uma bandeja de manga verde com sal, o povo é danado. Eu tinha paciente de comer 19 num dia. 19 manga verde. Aí eu acabei ficando mais medrosa por isso, porque eu tava liberando e tava sendo assim uma catástrofe em algumas pecinhas específicas. Eu tenho Então muito, vamos dar uma maneirada, é a uma resposta. maneirada, exato. Mas assim, não dá para restringir tudo. Não zera, mas vamos dar uma maneirada. O que a gente às vezes restringe. Tem pacientes com IC muito graves, que você já tá com muito diurético, muito tudo, e você vai ter, a conta não fecha. O que está entrando não pode entrar mais do que está saindo. Então, nesse paciente, a gente às vezes tem que ser um pouco mais rígido, inclusive com a restrição hídrica, que é super polêmica, não tem uma evidência muito clara, mas é assim, eu não tenho mais o que fazer naquele paciente. Outro ponto que eu quero lembrar, de desprescrever medicações que possam estar piorando o desempenho cardíaco, né? Então, por exemplo, você falou aí de pioglitazona. Lembrar, pessoal, pioglitazona é proibido nesses pacientes. Sabe outra que eu já peguei várias vezes? Paciente que tem doença arterial periférica que está usando cilostazol em dose elevada. Daniel adora tirar cilostazol. Eu adoro tirar cilostazol. Eu sei porque meu avô, alguns anos atrás... é por isso, é que ele foi parar no hospital. Não, desde que eu fui residente dele, ele foi parar no hospital. Meu avô, pai do meu pai, foi parar no hospital com IC descompensado. Quando a gente foi ver, era cilostazol, né? Então, lembrar disso. Lembrar de anti-inflamatório. Anti-inflamatório é uma grande causa. Eu tenho alguns pacientes com ICFEP que descompensaram depois de infiltração com corticoide. Ou a diprospan que eles adoram. O diprospan que adora, né? É o favorito. Eu tenho algumas que, assim, é batata. Vai fazer 2, 3 dias depois começa. Doutora, eu tenho que voltar minha furosemida. E pressão muito alta. Então, assim, não é à toa, é corticoide, né? Lembrar que a gente absorve. Então, é uma medicação... O que menos mineralocorticoide é Dexa, né? Se a gente tiver que usar algum, talvez e lembrar também de checar se o paciente não está ali com, primeiro, o hipotiroidismo, né? Outro ponto, ferropenia, né? Sim, anemia ferropriva. Muito bem e aí lembrado. falar um pouquinho também de ferroterapia, né? Reposição de ferro. Venosa. Para melhora de sintoma, diminuição de hospitalização. Porque né, edema de alça não absorve. Exatamente. Então, assim, ferro, realmente, eu sou suspeita, eu gosto muito. Também Ele adoro. dá uma animada. É muito bom, uma polvinha de ferro, o cara dá aquele ato. Ó, o pai comia o espinafre lá e ficava forte. Era ferro. Que era ferro, rapaz. Agora, realmente, tem que ser parenteral. Não serve o nosso Noripurum, né? Então, acaba que a gente vai ficando com opções mais caras. O que realmente teve benefício inicialmente foi o Ferro Inject. E aí... Adoro prescrever Ferro Inject. Eu gosto também. Não, mas Ferro Inject é só a marca, né? Assim, mas... É porque acho que carboximaltose, não sei se tem algum outro sem esse Ferro Inject aqui, não. Eu só conheço Ferro Inject. Peraí, que eu vou olhar agora. Olha aí, que eu não sei se caiu Procura patente. ChatGPT. E aí, realmente, teve benefício de diminuição de hospitalização, e não só no paciente com anemia, com ferropenia, às vezes com HB normal. Isso. Principalmente isso aí, fração de ejeção reduzida, preservada a evidência um pouquinho menor, mas aí eu puxo da geriatria. Lembrar se o paciente está fazendo beriberi. Isso. Né? E infectado também a gente acaba evitando mais, né? As reposições. Que mais? Bom, lembrar também, quando é que a gente pensa em ressincronizador, ou até mitral clip. As intervenções. As intervenções, né? A gente tem tido, nos últimos anos, assim, avanços muito interessantes. Principalmente, eu acho que para os nossos pacientes que não são candidatos a transplante, né? Não só geralmente, apesar da idade não ser uma contraindicação absoluta, o perfil do paciente que chega para a gente já tem outras comorbidades que não são candidatos. E aí, hoje em dia, a gente tem algumas estratégias menos invasivas, mas que ajudam. Por exemplo,
Então, não sei, eu vou tentar citar o principal, assim, que do dia a dia da IC a gente acaba usando. Então, no paciente com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, que tem o bloqueio de ramo esquerdo, então, como a gente falou, o bloqueio de ramo esquerdo dificulta esse coração a trabalhar. Quando a fração de ejeção é mais baixa, o paciente é sintomático, abaixo de 35%, tem indicação da gente colocar ressincronizador para melhorar essa classe funcional, melhorar desfecho. Nos últimos anos, a gente tem tido aplicações do marca-passo que a gente chama com estimulação fisiológica. O que é isso? O local onde o fio do marca-passo está sendo colocado, ele hoje em dia ele estimula o próprio feixe de RIS do paciente, então é mais fisiológico. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca 38%, abaixo de 40%, mais acima de 35%, e que faz um BAVT, vai precisar de um marca-passo. Oficialmente, a gente colocaria já o ressincronizador, porque vai dar uma piorada quando ele ficar dependendo desse marca-passo. Mas hoje em dia eu consigo estimular de uma forma um pouco melhor e talvez esse paciente consiga ficar sem ressincronizador. Mas no paciente com IC, fração de ejeção reduzida, QRS, bloqueio de ramo esquerdo, quanto mais largo e tem que ser bloqueio de ramo esquerdo, é que a gente vai indicar o ressincronizador. Por que isso? O ressincronizador, ele não sincroniza o ventrículo direito com o esquerdo, ele sincroniza o ventrículo esquerdo com ele mesmo. Então, ele coloca essas paredes para trabalharem iguais. O paciente está lá com bloqueio de ramo esquerdo, uma parede contrai primeiro do que a outra, num coração que não está funcionando bem. Quando eu otimizo essa contração, estimulando as duas paredes, que o ressincronizador faz isso, estimula as duas ao mesmo tempo, eu melhoro esse débito cardíaco desse paciente. Melhora a performance, né? Isso. E mitral clip? Pronto, o MitraClip, principalmente nos últimos anos que a gente ganhou também curva de aprendizado, tem sido uma excelente opção para alguns pacientes. Quem é o paciente se beneficia? Explica aí um pouquinho o que é o MitraClip também. Pronto, o MitraClip, então, nesses pacientes que tem... O que é que a gente sabe de insuficiência mitral? Durante muito tempo, o que é que a gente tem de tratamento da valvopatia mitral importante? Como ela era secundária, não tinha diferença de desfecho a gente trocar essa válvula. Eu abri e colocar porque o problema não está na válvula, está no ventrículo, que pode ter dilatado demais, está no átrio, que pode ser muito grande. Então, a gente não trocava a válvula mitral nessas insuficiências mitrais secundárias, né? Secundária à doença isquêmica, a insuficiência cardíaca. Só que é um paciente que nem consegue jogar sangue para frente e ainda vai um pouquinho para trás. Certo? E aí esses pacientes, o MitraClip é um procedimento percutâneo que vai lá e dá uma grampeada nessa válvula mitral que está ficando aberta. Isso. Afolosada. Isso. Aqui em Recife a gente chama assim. Exatamente. E aí foi engraçado que no ano que saíram os estudos que validaram o MitraClip, foi assim, em agosto saiu um positivo, em novembro, tipo 3 meses depois, um negativo. Só que quando a gente destrinchava o perfil desse paciente, quem é o paciente que se beneficiou, né? Então, um paciente refratário a tratamento medicamentoso, que persiste sintomático e que não tinha um átrio muito dilatado, que não tinha uma doença tão avançada, porque assim, dependendo da gravidade e das características mais anatômicas e técnicas, aí acaba sendo algumas medidas técnicas do próprio ventrículo que o hemodinamicista avalia, às vezes não dava tempo de se beneficiar. Mas eu tenho alguns pacientes que foi uma resposta positiva do ponto seguinte, é um paciente que internava o tempo inteiro com uma congestão refratária, assim, eu tenho um paciente que estava com dose alta de hidroclorotiazida, de furosemida, de espironolactona, de diinibidor de SGLT2 e não passava 15 dias sem internar. Tanto de fração de ejeção reduzida quanto preservada também. E aí alguns pacientes que a gente já não tinha mais o que fazer, eu tenho até um com o Daniel que respondeu super bem, a gente indicou o MitraClip nesse cenário como falha terapêutica do tratamento conservador. E esses pacientes, a gente conseguiu diminuir bastante a congestão. Eu tenho um paciente que ficou praticamente sem diurético com o MitraClip. Então, ele é uma opção desses pacientes refratários. É um procedimento simples, tem pouco efeito colateral, ainda é muito caro, né? O clipe é caro em si. Não tem, acho que pelo SUS, mas já é regulamentado, acho que pela ANS. Mas é uma opção nesses pacientes que a gente já não tem mais a opção terapêutica. O que eu não acho que vale a pena, assim... Às vezes o que acontece, diagnosticou insuficiência mitral, indica MitraClip, não é assim, né? É um procedimento, mas você tem... para o paciente realmente refratário, né? Isso. Mas tem que estar no seu radar. Isso. E aí, do ponto de vista de saúde pública, tudo, apesar de ser um clipe caro, eu tinha um paciente que de 15 dias estava na UTI. E agora ele vai uma vez a cada 6 meses. Ficou mais barato, no final das contas, Exato. Né? Se pagou. É igual a estenose aórtica. No começo era muito caro, mas a gente viu hoje que ela se paga. Né? Bom... Eu olhei aqui, Ferrinject é o único que tem carboximaltose. Recentemente, aí eu confesso que eu não revisei o assunto, me falaram do Monofer.
Eu não tenho experiência com Monofer, não sei se vocês na geriatria estão usando, mas que tinha tido algum benefício nesse sentido. Júlia, então a gente fez aí uma revisão de tratamento de Cefé, claro que seria um podcast só para isso, e Cefep, né? Pronto. E Cefep É onde até entra... pouco tempo não tinha, assim, nada de medicação só oração. Que mudava desfecho. Não que a oração não sirva para os outros, mas... além de tratar a causa básica, né? Então, se é um paciente que tem amiloidose transretina, tem tratamento para isso. Paciente que tem hipertensão importante, tratar a hipertensão. Paciente que tem doença coronariana, otimizar o tratamento da doença coronariana. Mas, e aí? O que é que mudou? O que é que a gente tem hoje de tratamento? Isso, o ICFEP, então, acho que é o grande desafio, assim, de tentativa e erro, né, por mais... O que é que acontece? A gente não tem grandes medicações que mudaram o desfecho na ICFEP, mas provavelmente a gente colocou muita gente misturada no mesmo saco. A gente, nos estudos de insuficiência cardíaca, onde o corte era só a fração de ejeção, a gente deve ter colocado hipertrófica junto, transtirretina junto, estenose aórtica junto, que respondem diferente a tratamentos diferentes. Então, talvez futuramente a gente consiga separar por fenótipos. Joio do trigo, né? Isso, de quem vai responder, para mirar e tentar a medicação certa para esses pacientes. Então, acho que a primeira coisa do tratamento da insuficiência fração de ejeção preservada é tratar comorbidades, né? Lógico, se tiver congesto, a gente vai dar diuretoterapia, mas otimizar o tratamento de comorbidades vai ser fundamental para isso, para esses pacientes. Tentar buscar causas secundárias para direcionar. Então, lembrar que... Fazer o paciente perder peso, né, obesidade. Você falando aqui, eu só pensando, semaglutide. Isso. E aí, o que é que a gente tem hoje de evidência mais robusta, né? A primeira linha de tratamento que mudou realmente a hospitalização ou mortalidade foi o inibidor de SGLT2. Então, essa é uma medicação que a gente sempre tenta deixar nesses pacientes, certo? Pode ter um pouco mais de efeito colateral, candidíase, impressão de que talvez aumente a infecção urinária, mas a gente tenta, dá uma pausa quando tem a candidíase e volta. Você tem preferência? Não, o que é de graça, né? O Forxiga é de graça agora pelo SUS, acaba sendo meu critério. Forxiga é Edestride, que são as duas marcas, né? Mas acho que no SUS, eu soube recentemente, tem que escrever que é Forxiga, porque foi o convênio do SUS. Eu achava que era dapaglifosina. Eu boto dapaglifosina. Isso aí também, o pessoal do Edestride me visitou e disse que podia ser o Edestride que também. Podia? Então os dois podem. O Forxiga é o Edestride. Isso, eu colocava só dapa, porque o que tiver vai, né? Porque eu não tenho nada com ninguém. Então... Isso, também. E aí, acabo preferindo essa. E aí, eu sou suspeita, assim, mas eu me defendo. Eu gosto da espironolactona. O estudo que estudou a espironolactona nos pacientes com fração de ejeção preservada foi o TopCat. Não sei se vocês conhecem, que ele teve uma super polêmica. Então, foi um estudo que ele, quando analisou separado as regiões e tirou a Rússia e a Geórgia, o estudo todo teve benefício. Rússia e Geórgia? E aí depois saiu uma retratação no próprio New England, porque o que acontece? Esses grandes países, Brasil, Índia, Rússia, tudo, são grandes recrutadores de estudos científicos. E aí, isso eu estou dizendo porque saiu a retratação no estudo. E aí estavam incluindo pacientes muito saudáveis. E quando fazia a dosagem, análise de quem estava tomando ou não espironolactona, eram pacientes que não tinham Cefep e que não estavam com espironolactona. Então, quando tirou a análise desse grupo, o estudo foi positivo. E com todo mundo junto, ele foi positivo com diminuição de hospitalização. Isso, para mim, para uma doença que eu não tenho muitas opções, é um bom desfecho. Com certeza. Entendeu? Então, no paciente que tolera, a maioria dos meus pacientes com ICFEP, ou eles são hipertensos, então não estranhem se pegar algum paciente meu que está só com espironolactona. Provavelmente eu estou tentando dar um tiro para os dois lados. Você tirou Rússia e Geórgia aí da jogada e meteu o espironolactona ali. Eu acredito no TopCat, não vou mentir. E aí, em fração de ejeção reduzida, foi o que teve o menor NNT de você começar a ter melhora. Então, assim, se fosse escolher uma medicação para começar na IC, seria espironolactona, fração de ejeção reduzida. Na preservada também, mas o custo-benefício sai até na nossa a diretriz brasileira de insuficiência cardíaca, é muito legal. Ele sai lá o NNT de cada medicação que você começa. A mais baixa foi a espironolactona. Eu gosto muito da espironolactona, né? Eu gosto, mas não gostava tanto assim, não, eu vou passar mais. Eu gosto. Eu sempre gostei de espironolactona. E não ganho nada com ela, viu? Mas não, eu adoro. Não, eu falar nela. Porque eu tinha medo de potássio, entendeu? Mas falar nela na espironolactona. É ela. E eu a plerenona e finerenona. Isso.
O eplerenone, ele é na verdade, fora do Brasil, o eplerenone já, inclusive um dos estudos que validou os antagonistas de mineralocorticoide foi o eplerenone, se não me engano é Efesus o nome. E aí é uma excelente medicação. Ele tem talvez um perfil de menos efeito colateral do ponto de vista de ginecomastia, né, que é um grande problema. E aí acaba ajudando nesse sentido e é barato, assim, não é tão barato quanto a aspirona, mas só que chegou ao quê? Uns 3 anos aqui. Então a gente não usava porque não tinha, apesar de ser uma medicação super antiga. E a finerenone? A finerenone teve benefício, principalmente paciente renal crônico, mas eu confesso que eu ainda não tenho experiência o suficiente, assim, de estar usando os meus pacientes. Então talvez eu ainda não tenha pego o timing de talvez tentar. Os nefros, eu acho que estão ganhando mais essa experiência e estão começando a ensinar pra gente. Uhum. Porque é uma droga que traz muito benefício, principalmente na nefropatia diabética. Isso, e que teve benefício no paciente com IC. Então, provavelmente, aí, só que assim, eu vou ter que... comercial Firialta. Isso, e aí, só que aí, provavelmente, meu paciente não vai aguentar o Firialta junto com a aspirona, né? Um dos dois vai ter que sair por conta do potássio. E aí, na IC, fração de ação preservada, eu tento, então... Tá com gesto, eu deixo furosemida, melhorou um pouquinho, vai estar com inibidor de SGLT2, e lembrar que é um benefício a longo prazo, então eu não tenho desespero de começar, mas às vezes eu tento usar assim que possível, espironolactona, se o potássio permitir, e controle de comorbidades. E aí, entre os estudos que com os GIPs e os análogos de LP1, né, tratando os pacientes obesos. Eu confesso que eu acho um pouco... Porque o que acontece? Eu acho que a gente menosprezou a obesidade muitos anos, porque a gente não tinha formas boas de tratar. Quando você não tem uma forma efetiva de tratar, é meio frustrante você ficar... Hoje em dia, todo cardiologista precisa saber tratar a obesidade, né? A gente tem medicações com boa resposta. E aí eu acho meio redundante o estudo do análogo de GLP-1 dizer que tratar a obesidade no paciente com IC com um análogo de GLP-1 melhorou IC. Assim, isso... Óbvio, né? Então, assim, foi um estudo caro que me mostrou algo que, ok, eu sabia que tratasse comorbidade, só que assim, a gente às vezes precisa de estudos óbvios. O óbvio precisa ser dito. Exato. Agora tá preto no branco, né? Isso. E aí, assim, seria surpresa se fosse o contrário, né? A gente vai começar a ter que trabalhar, porque eu acho ainda um pouco desafiador esse ajuste dessas medicações no idoso, sarcopênico, porque... Nem sempre o paciente começa a medicação e vai para academia, né? Então, eu tenho pego os pacientes, assim, muito sarcopênicos, com grandes perdas de peso, não programadas, porque perde rápido. Com o Mounjaro, então, é muito rápida a resposta. Então, no paciente mais idoso, às vezes, a gente vai ter que... E o tratamento vai ficando caro, né? Se você juntar tudo que você tem de evidência... Se for só a semaglutida, ou tirzepatida, já seria um tratamento caríssimo. Né? Você junta isso aí aos demais, torna... É melhor ir para academia quando novo. Viu? É mais barato a academia, 120 E aí teve benefício realmente na IC como um todo, e provavelmente a gente vai ter esse efeito assim... expressivo, mas se você parar para pensar, um paciente obeso que perde peso, ele se sente mais disposto até para ter menos dispneia, para fazer outras atividades que a própria obesidade estavam limitando. Então, isso é FEP, só para resumir, e SLT2, antagonista mineralocorticoide, espironolactona, né, principalmente ali. E furo sempre que precisar. Furo sempre que precisar, tratar doença de base. Morbidade, vigiar SFA, certo? Então, às vezes, o paciente já tem um átrio grande, tá cheio de taxupra, extrasístole supraventricular no roto, tá mostrando para você que vai fazer FA, fica mais de olho, esse paciente vai desenvolver FA clínica em breve, certo? Okay. Talvez você tenha que anticoagular. Bom, então maravilha, a gente passou aí, fez um apanhado de A gente deu uma aula de cardiogeriatria, foi? Que a gente tava brincando, que ela disse, não, de vez em quando o povo me chama para dar aula de cardiogeriatria, o que é isso? Aí eu faço como assim? Tipo cardiogeriatria, tudo. Somente. Então, quanto tempo de aula? 1 ano? Aí, exato. Aí, às vezes, você para... Peraí, você tá me chamando para uma aula ou para uma pós-graduação? Exato. Dá uma aula de cardiogeriatria. Tem uma coisa que cardio ainda faz, que não é só cardiogeriatra, as vacinas. A gente faz. Boa, muito bem. Muito bem escutar isso. Eu sou vacineira, eu gosto. Sabe que é uma briga que eu tenho com briga, eu digo, saudável, com os cardiologistas, porque o geriatra tem vacina no DNA, né? Já tá inserido no DNA do geriatra.
Mas uma especialidade que ainda precisa ser muito trabalhada é a cardiologia. Que bom escutar isso de você, cardiologista. Mostra como você é realmente uma excelente cardiogeriatra. Né? Porque a gente sabe que o que é que mais... Uma das causas mais importantes de descompensação de IC é infecção. É infecção, principalmente do trato respiratório. Então, é influenza, é vírus sincicial respiratório, é pneumonia pneumocócica. Então, esses pacientes têm que ser vacinados. Mas você mexeu com o Daniel. Uma vacina. Uma vacina. Eu sou vacineira, eu gosto. E eu sei se tá com geriatra ou não. Quando eu tô perguntando das vacinas, se tem zoster. Se tem zoster, tem geriatra por trás. Eu faço quem é o geriatra. Só uma vez que eu falei assim, não, eu vi que a minha irmã tomou e tomei também. Não, e agora tem o Arex, viu? Arexvi. Como é esse Arex? É para vírus sincicial. É top. A do vírus sincicial e dengue, eu ainda não tô muito íntima. Mas eu tô aprendendo. Mas ó, eu vou lhe dizer agora. Seu paciente com IC, 60 anos acima, IC já tem indicação de Arex. É cara. É mais caro que a zoster? É mais caro, porque é uma dose só. R$1.200 aqui em Recife, eu vi essa semana. Porque zoster são 2 doses, cada dose é de 750 a 900. São 2, acaba sendo mais caro. Mas a Arex, que é a vacina, e tem a Brizio, são duas opções, né? A Arex é da GSK. Ambas são até aqui dose única, tá? E a indicação formal é acima de 60 anos com comorbidades, e uma das comorbidades é ter cardiopatia, ou acima de 70, rotina. Dose única e não precisa ser em determinada época do ano. Qualquer momento faz. Toda hora é hora. Não é vacina de vírus vivo, é vacina uma adjuvantada, então não tem contraindicação para imunossuprimido. Então é uma vacina muito boa, tá? E, pessoal, VSR, vírus sincicial respiratório, é um grande vilão para o idoso, tá? É ali com a influenza de causador de hospitalização. Tem podcast. Tem podcast só sobre isso. Só sobre vacina. Já teve podcast sobre VSR, novas vacinas. VSR. Aí a gente fala de China. Na minha receitinha eu coloco o telefone do CRIA. Eu digo, olha, ligue. Eu pensei que tu ia botar o link do podcast. Não, posso botar também? Não, na minha receitinha eu coloco o telefone do CRIA. O link do podcast é ouça aqui. Não, assim, é simples. Vacina VSR, dose única. Bom, acabou-se. Tá? Show. Beleza. Júlia, terminamos a pós-graduação em cardiogeriatria. Foi, né? Falou um bocado mas calma, do módulo 1, né? Porque a gente ainda vai ter, Júlia, aqui em outros podcasts que a gente vai gravar sobre síncope. Já convido você para um podcast de FA. Tá faltando isso, né? De podcast FA, de FA. Né? Tema que eu adoro discutir, adoro falar sobre. Daniel, se a gente fizesse um podcast de 12 em 12 horas, a gente não para. Tem muito assunto. Júlia, olha, foi um prazer, muitíssimo obrigado. adorei. Foi uma aula aqui. Aprendo muito com vocês sempre. Eu tenho certeza que você que está aí ouvindo ou assistindo deve ter aprendido muito, como a gente aprendeu aqui também. Os insights valiosos aí do BNP seco, só aqui, ó, BNP seco. Foi bom demais. Inventei essa, né? De ser fã cada vez mais da espironolactona e dos demais antagonistas. Da digoxina tem menos medo, né? Tem menos medo. Eu ainda sou. Eu ainda tenho. Eu confesso, eu digo a Júlia que eu sou um pé atrás com digoxina. Eu tenho uma camisa, bem. Eu odeio digoxina, eu ando com ela na rua, tá? Mas tudo bem. Eu entendi que é para o carro pegar no tranco, às vezes a digoxina. Eu vou julgar menos agora. Mas, até porque digoxina está lá nos critérios de Beers, né? Está lá, você deve evitar dose maior do que 0,125 por dia no idoso. Enfim. Eu não consigo chegar a essa dose. É muito difícil. Então, eu normalmente uso digoxina meio comprimido. Segunda, quarta, sexta. Meio comprimido, dias alternados. É assim que eu prescrevo. Eu mando só abrir do lado da cama. Abrir um comprimido e não mexer nele. Só o cheirinho do comprimido que abriu é o suficiente. Beleza. Júlia, maravilha ter você aqui. Aprendemos muito. Foi massa. Assim, as portas estão abertas, porque certamente esse foi o primeiro de vários. Que bom, foi um prazer e adorei esse espaço de vocês. Acho que vocês estão contribuindo muito para a nossa formação. Que bom. Obrigado, Julinha. Maravilha. Até a próxima. Grande abraço. E olha, não deixe de curtir, não deixe de ativar aí a notificação para todos os dias você receber a notificação lá, porque todos os dias mesmo, viu? Porque todos os dias, às 7 horas da manhã. Se deu 7 horas e 1 minuto, Adriel, que é o responsável aqui
por isso, está me escutando. Se deu 7 horas e 1 minuto, já podem reclamar. Tem alguma coisa acontecendo errado, porque às 7 horas, em ponto, horário de Brasília, Todos os dias. tem um conteúdo, seja podcast raiz completo, como esse que você ouviu, seja um Geripil, a sua pílula diária, prática, direto ao ponto de geriatria. Beleza? E se você gostou, eu tenho certeza que deve ter gostado, não deixa de compartilhar com aquele teu amigo, com aquele teu colega de residência, com aquele teu R-, teu R+, com os teus R's antigos. Compartilha, porque esse conhecimento é o conhecimento que faz diferença na vida, na prática de muitos médicos por aí, beleza? E, por fim, não deixa de assinar o Geri Update, a plataforma de atualização contínua em geriatria, aquela com a qual você, se degustar, não vai viver sem mais, tá? É isso aí. Como a gente não vive sem mais, que tem também direito a, assinando o Geri Update, tem direito ao Geriar, a nossa inteligência artificial em geriatria, que vai te auxiliar. Vai ser o teu preceptor ali de geriatria ao teu lado, que é como ter Rafa, Daniel Gomes, toda a equipe do Gericles ali do seu lado, preceptorando você no formato de IA. Beleza? E o podcast infinito acabou. Acabou. Foi longe. Tchau, tchau, até a Valeu, pessoal. próxima.